e nos traduza as virtudes dos céus. Por meio do teu Espírito nos dê revelação, sabedoria do pleno conhecimento da tua vontade, a vontade do Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Nós estamos então no 16º capítulo do livro de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro, o próprio nome ele já carrega esse significado, né? A segunda lei. Por que a segunda lei? Porque foi a segunda vez que Moisés cita a lei para o povo. Primeiro citou para uma geração, que eram os pais, né? Mas por conta de toda a incredulidade, por conta da murmuração, Deus disse que esse povo, aqueles que estavam no Egito, que haviam sido tirados do Egito, eles não entrariam na terra prometida. Portanto, toda essa geração, eles pereceram ali no deserto. E aqueles que tinham 20 anos para baixo, quando eles saíram lá do Monte Sinai, saíram lá do Egito, aí sim, né, quando eles estavam com 20 anos, para baixo, aí eles agora passou todo aquele tempo, aqueles 40 anos, e eles então agora estavam, seriam eles então que ingressariam ali na Terra Prometida, ok? Lembrando do caminho, né? Deus institui o seu plano, faz um Éden, coloca um homem lá. Esse homem peca através da sua incredulidade, corrompe, né, a sua natureza, e por conta disso a sua relação com Deus, Adão, né, foi comprometida. Pois bem, Deus levanta aí outro homem, que é Noé, e faz uma aliança com esse homem, mas a geração desse homem também se corrompe. Deus então levanta uma família através de um homem chamado Abrão. E Deus dá promessa, diz que a partir de Abraão ele faria esse povo, a sua descendência, crescer na terra. Pois bem, então a descendência de Abraão começa a crescer, Abraão, Isaac e Jacó. Eles crescem muito e em determinado momento há uma fome na terra e eles vão para o Egito. E lá encontram José, que é o Redentor, que redime eles. Eles ficam ali, têm abundância durante alguns anos. Passado a morte de José, a morte do faraó, a morte dos patriarcas, a morte de Jacó e todos os irmãos de José, o povo se tornou escravo no Egito por 430 anos. É quando então Deus levanta um outro homem chamado Moisés para tirar esse povo lá do Egito e começar agora a levar eles para uma terra que Deus prometeu. Pois bem, Deus usa esse homem, a instrumentalidade de Moisés, e aí tira esse povo do Egito, então, e agora conduz até um lugar chamado Sinai. Fica no Sinai por 1 ano e 2 meses. Deus, então, agora revela o seu caráter, e começa a dizer como que ele é, e institui uma forma de relacionar com esse homem também. Quando, após 40 dias de ficar lá no monte, Moisés desce com as tábuas da lei, e o povo já tinha feito um bezerro de ouro, adorando outros deuses. Moisés então quebra essas tábuas, Deus manda ele subir novamente e cita a lei novamente para eles. Pois bem, por conta disso, após um período aí de 1 ano e 2 meses, institui-se novamente a celebração da Páscoa e eles saem do Sinai em direção à Terra Prometida. Acontece que por conta das inúmeras murmurações do povo, Deus disse: olha, esse povo não vai herdar a Terra Prometida. Essa geração vai morrer e só os filhos deles vão herdar. Pois bem, passam-se 38 anos, ok? Eles morrem, toda essa geração morre, e agora os filhos, através da geração de Josué, Caleb e os filhos dessa geração, eles agora começam a ingressar na Terra Prometida. Quando eles estão ingressando na Terra Prometida, Moisés já velho, como um conselheiro, começa então a citar novamente a lei para eles.
todos os preceitos de Deus, toda a forma que o povo deveria, como que eles, os procedimentos que eles fariam para serem dignos de relacionar com esse Deus. Através de sacrifícios, através de ofertas, Deus mostra então a sua cultura, como que ele quer que esse povo ande. E é justamente isso que Moisés está citando novamente para o povo. Não agora os pais, mas os filhos, né? E agora, eles, passados 40 anos, Moisés está citando antes de morrer. Deus disse para Moisés que ele veria a terra, mas não ingressaria nela. Ok? Deuteronômio, capítulo 16. Moisés está aconselhando esse povo, certo? É esse cenário aqui. Imagine alguém experiente, alguém velho já, né? Bem experiente, dando conselhos para esse povo, lembrando da lei do Senhor. Versículo 1, capítulo 16. Lembrando, eu estou tentando personificar aqui, deixar mais próximo do personagem para a gente conseguir identificar, tá bom? Quem é quem falando, as transições aqui, para que fique mais compreensível possível, ok? Aqui é Moisés falando. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus. Pois em uma noite, no mês de Abibe, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício a Páscoa do Senhor, o seu Deus, um animal de rebanhos de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não o comam com pão fermentado, mas durante 7 dias comam pão sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito. Para que todos os dias da vida de vocês se lembrem da Páscoa em que saíram do Egito, que nenhum fermento seja encontrado com vocês em toda a sua terra durante 7 dias. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, der a vocês. Ofereçam apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol na data da sua partida do Egito. Vocês cozinharão a carne do animal e comerão no local em que o Senhor, o seu Deus, escolher. Pela manhã, cada um de vocês voltará para a sua tenda. Durante 6 dias, comam pão sem fermento. E no 7º, façam uma assembleia solene ao Senhor, o seu Deus. Não realizem trabalho algum. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Alegrem-se diante do Senhor, o seu Deus, no local em que ele escolher para a habitação do seu nome. Como seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembre-se que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a esses estatutos. Celebrem também a festa das cabanas durante 7 dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas suas cidades. Durante 7 dias celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a colheita e em todo o trabalho das suas mãos, e a alegria de vocês será completa. 3 vezes por ano todos os seus homens comparecerão diante do Senhor, o seu Deus, no local em que ele escolher. Por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa da semana e da festa das cabanas, nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma oferta conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma das suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, para que eles julguem o povo com justiça, não pervertam a justiça nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno segue até os sábios e distorce a palavra dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Não ergam nenhum poste de Aserá, além do altar que construiria o Senhor, o seu Deus, e não levantem nenhuma coluna sagrada, porque o Senhor, o seu Deus, odeia isso. 17º.
Não sacrifiquem ao Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha algum defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele. Se um homem e uma mulher que vivem em uma das cidades que o Senhor dá a vocês forem encontrados fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, o seu Deus, violando a sua aliança e em desobediência ao seu mandamento, adorar outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade, ficar comprovado que se fez tal prática detestável em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse mal à porta da sua cidade e o apedrejem até morrer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos dessas testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. Se aos seus tribunais vierem casos difíceis demais para serem julgados, tais como crimes de sangue, litígios ou agressões, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus, e apresentem-se aos sacerdotes levitas e ao juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião. Consultem-nos e eles darão a vocês o veredito. Procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem no local que o Senhor escolher. Tratem de fazer tudo o que eles ordenarem. Procedam de acordo com o veredito, as instruções que eles derem a vocês. Não se desviem daquilo que eles determinarem para vocês, nem para a direita, nem para a esquerda. Quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote, que ali estiver no serviço do Senhor, deverá ser morto. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Quando souberem do ocorrido, todo o povo temerá e não agirá mais com arrogância. Interessante, né? Que aqui a gente vai ver vários momentos, né? A disciplina em relação a alguém que atenta contra a autoridade ou que infringiu a lei do Senhor, ela em diversos momentos aparece como não somente esse aspecto punitivo, mas um aspecto pedagógico. Jesus mesmo diz isso, né? Olha, quando tem algum irmão que tiver alguma demanda contra ti, vai até ele, fala. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Se ele não te ouvir, leva testemunhas, 2 testemunhas. Se não te ouvir, exponha publicamente. Se Estão me ouvindo? Voltou? Então é um aspecto pedagógico, né, de repreensões, né? É interessante porque a gente muitas vezes não lida muito bem com isso, né? A gente muitas vezes tem essa questão a gente atribui a exortação ou a cobrança como se fosse uma ofensa e não como se fosse um ensino, né? Mas é interessante porque a gente gosta que as pessoas tenham responsabilidade sobre nós, mas quando vão exercer a responsabilidade da sua autoridade, aí a gente, quando elas vão ser pedagógicas para nós, aí a gente se incomoda, né? E a Bíblia sempre deixa muito claro, por quê? Porque Deus está tratando com uma família. Isso precisa ficar claro para nós, né? Então, assim como dentro de uma casa, a instrução para um filho serve de pedagogia, de aprendizado para o outro, sim ou não? Né? Quando a gente via que nosso irmão alguma coisa, sabe aquele dia que era o dia da instrução, é o dia da exortação, que aí o tempo fechava, e aí às vezes não era o seu dia, era o dia do fecha do outro, mas como o clima estava tenso, o pai olhava e disse, e tu também? Lembra disso? Ou a mãe, e tu também? Tu te aquieta aí, senão o próximo é tu. Quantos lembram disso, né? Ou seja,
a gente daí já ficava, ok, a gente já entendia, né, o que estava acontecendo e aquilo que foi orientação para o outro, se a gente incorresse no mesmo erro, se a gente cometesse os mesmos erros, aquela também seria uma consequência para nós. Interessante porque quando a gente anda como povo de Deus agora e no Novo Testamento como família de Deus, a gente vai viver um ambiente de muita responsabilidade de entregar a palavra, responsabilidade de acolher, igreja, ambiente da vida, ser povo de Deus é um ambiente de pura responsabilidade, né? E responsabilidade que temos por ter um chamado, de uma vocação de Deus, de falar a palavra, de instruir, de corrigir, né? E tudo através de vínculos de doação, porque nós nos doando uns aos outros. Por quê? Porque ninguém é obrigado a fazer isso, né? Ninguém. Mas nos unimos pela fé, em amor, com muita responsabilidade. E a responsabilidade é de perceber o erro do outro e sinalizar para que isso não acabe com a vida dele. Por mais que às vezes a pessoa não tem discernimento, certamente não tem discernimento do que é melhor para ela, né? E às vezes a gente vai num caminho justamente contrário, né? A gente está imprimindo ali um ensino, uma instrução que vai de forma contrária ao que a pessoa quer, que a pessoa sente, né? Porque a gente é muito assim, né? Ai, mas eu não sinto, ou eu me sinto assim, eu me sinto do outro jeito, eu não senti. Pois é, mas agora não é mais por sentir, agora é por crer. Então tem um monte de coisa que a gente não vai sentir o contrário. Alguém está dando uma instrução e a gente está sentindo rejeição, mas o nosso sentimento de rejeição não é a intenção da responsabilidade de quem está ensinando. Entendeu? Aí se a gente continua interpretando a nossa vida com base naquilo tudo que a gente já viveu, nos nossos traumas, nossas rejeições, a gente nunca vai viver a família de Deus, né? E quando a gente olha para a pedagogia aqui de Deus, sempre olha, isso também vai servir para outros, né? E, meu Deus, para nós a pior coisa é a exposição, porque no final das contas a gente quer aparentar sempre que a gente é uma pessoa maravilhosa. É bem verdade, ninguém quer ficar se expondo muitas vezes. Só que peraí, se a gente está num ambiente que a gente é família de Deus, em algum momento, em algum nível, não estou dizendo que isso deve ser feito de maneira inconsequente, né? Mas no ambiente menor, da mesa menor, que vive família, é natural que as nossas falhas e os nossos acertos apareçam. E quando aparecer a falha, a gente precisa ser humilde o suficiente para dizer, não, eu preciso aprender. Eu sempre tento deixar muito claro, nós andando como igreja, né? Às vezes vem, vamos lá, estamos andando, a gente vai pregar o evangelho. Bom, a pessoa vai converter, né? Ela crê em Jesus, ok, a palavra, o Espírito Santo convence e agora nos dá. Deus poderia dar pessoas melhores, mas deu nós daí para a pessoa. Deu a gente. Aí, ok, agora é nós. Sou meu irmão, estamos aqui, é nós. Tu orou pouco, Deus deu nós para ti. Podia ser gente muito melhor, mas tá bom. E agora? Agora a gente vai cuidar, a gente vai instruir, a gente vai ter um monte de responsabilidade. Só que aí, se a pessoa resiste o ensino, resiste o andar junto, só quer privilégio, não quer responsabilidade, não faz sentido. A pessoa não teve revelação do que é ser igreja, não nasceu de novo. E isso é um grande perigo, muitas vezes, de gente que tem uma concordância mental, porque atribui um ambiente de acolhimento, um ambiente de amor, daí a pessoa vai dizer, nossa, maravilhoso, a igreja é maravilhosa e tal. Mas no momento que a gente for, de fato, ser família, e o Senhor vai usar as relações para transformar coisas no nosso coração, nesse momento a pessoa rejeita, não faz sentido andar junto.
Simples quanto isso. E às vezes tem pessoas que você vai ver que ao invés de chegar para aprender, eles chegam para ensinar. Eles resistem tudo, não pode falar nada na vida deles. Eles não gostam disso, não gostam daquilo, não gostam do jeito que falaram, não gostam do jeito da abordagem, não gostam disso. Então, gente, então como é que faz? Vai rasgar a Bíblia? Vamos negociar? Por quê? Porque a criança não gosta. Como que é em casa? Entendeu? Só isso. Ah, eu não gosto. Bom, gostando ou não gostando. Ah, mas eu não sinto. Sentindo ou não sentindo. Tô apaixonado. Queria dizer eu pro meu pai com 14 anos de idade que eu queria casar, que eu tava apaixonado. Eu falei, e aí como é que eu faço? Ele diz, desapaixona. Mas como é que desapaixona, gente? É uma coisa, é um processo. É um processo que se dá por meio de revelação. Entendeu? Olha que loucura isso. Tem alguma, sabe? Vamos lá, como é que eu vou deixar de sentir isso? Então muitas vezes é assim, como que eu vou deixar de sentir? Bom, obedecendo que vai deixando de sentir. Né? E aí ali eu tive que obedecer. E depois que eu obedeci, passou um tempo, o sentimento foi diminuindo. Então, assim, se a gente agir por base do que a gente sente, ou as nossas interpretações, a gente só precisa entender que tem um monte de interpretação nossa que está tudo corrompida. Aí a pessoa tá ajudando e a gente acha que está atrapalhando. A pessoa que é o nosso bem, está nos amando de uma forma que a gente nem entende. É só olhar para uma criança, a exortação, a correção, os limites. Alguém pode dizer assim, minha filha pode dizer o seguinte, olha pai, o senhor é o pior pai do mundo, que eu queria comer bala o dia inteiro, o senhor não deixa. E eu sinto vontade de comer bala. Eu disse, pois é, mas o teu sentir tá equivocado, tu não tem noção do que tu tá sentindo. Não percebe. Então é isso que é andar como família de Deus, é isso que é andar como igreja. Então tem um monte de coisa que a gente vai sentir outra coisa, que a gente vai entender de outra forma, e a gente precisa se submeter à vontade de Deus por meio da sua palavra. Então, assim, aí a pessoa não tem maturidade, interpreta do seu jeito, com base no seu sentimento, vai andar junto como? Não tem como. Simples quanto isso. E aí a pessoa vai dizer, não me amaram, olha só e tal. Bom, se a pessoa reclamar também é porque já está tentando obrigar, porque ninguém é obrigado a nos amar. Mas tá bom, a igreja, os irmãos, tudo mais. Se coloca nesse lugar de doação, de responsabilidade. Mas a pessoa, ela caminha, ela age, ela anda com base no que ela entende. Né? Então, para mim, cada vez tem ficado mais claro isso, nós andando como família de Deus. É um lugar que nós temos responsabilidade com aqueles que Deus confia os nossos cuidados. E aí a gente começa a andar junto. Nesse andar junto, a gente vai ver se é a pessoa que tá como enviado de Deus para ser cuidado ou para ensinar. Entendeu? Não, porque tem gente que daí ele sabe tanto que vem para ensinar. Ele diz, não, mas para ensinar temos nós, daí tem que achar outra igreja ou abrir uma para ele. Entendeu? Porque daí a pessoa vem, mas sabe tanto, tudo ela sabe, tudo dá palpite, tudo tem uma opinião. Aí tu tenta falar, não, pois é, mas assim, pois, sabe? Aí vira religioso, tudo aí tem uma explicação, tudo aí tem uma teologia, mas nunca se submete, não obedece. Essa pessoa precisa abrir a igreja para ele. Sim, porque só quer ensinar. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas, eles vêm cheios de dons. Eles vêm dons e vêm para ser performático. É igual alguém ir na nossa casa e querer fazer malabarismo para impressionar os nossos filhos. Daí fica lá os nossos filhos, ai meu Deus, nossa, que incrível. É incrível. Mas não tem responsabilidade de colocar meio quilo de arroz dentro dessa casa aqui. Mas a pessoa é incrível. Beleza, é incrível, mas vem no quê? Mostrando toda a sua performance de dons, tá? Joga pra dentro da família que você entende tudo. Nossa, fulano é incrível. Nossa, beleza. Olha só, ele veio aqui em casa e brincou com as crianças e fez, aconteceu. Ai, aquela mulher, ela tinha assim, meu Deus, e as crianças, pai, tão apaixonado por fulano. Meu Deus, que coisa mais linda, que coisa, lindo, maravilhoso. Mas quem é que tem responsabilidade? Só consegue estar dentro daquela casa porque tem alguém sendo responsável. E sempre o dom vai chamar atenção. Mas maduros são aqueles que não prestam atenção apenas no dom, mas sim no caráter, na responsabilidade. Né? E aí a gente começa a andar como gente madura.
Porque senão sempre vai aparecer alguém, sempre, irmão. A gente precisa ter discernimento isso. Tem gente que fica entretida com o dom. Nossa, essa pessoa falou língua estranha. Meu Deus, parece um anjo. Bom, o último que parece um anjo que caiu na terra virou um diabo. Entendeu? Então não é pela aparência, não é pelo dom, não, é pela responsabilidade. Jesus ensina os discípulos a serem responsáveis. Então, na nossa vida, a gente precisa discernir esse tipo de coisa. Isso é maturidade. Né? É o aspecto pedagógico da palavra de Deus. Então, nós como família, beleza, estamos caminhando e aprendendo. Agora, a pessoa chega aqui, só quer ensinar. Ah, pastor, ninguém pode compartilhar? Claro que pode compartilhar. Mas assim, se a pessoa veio, Deus confiando aos nossos cuidados, ela veio para aprender, né? Aprender, vai andar junto. Ah, mas já sabe muito, que já viveu 450 anos lá no deserto, lá no Egito. Tá bom. Aí foi outra pegada. E agora? Agora vamos começar de novo. Ah, mas não vão considerar? A gente considera tudo. Mas vamos reconhecer cada um como família de Deus, como irmãos, porque ninguém vem com troféu na mão. Ninguém vem apresentar medalha na família. Na família a gente é irmão. Então era isso que Deus estava falando para o povo aqui por meio de Moisés. Ele disse, olha, procedam de acordo com o veredito as instruções que derem a vocês. E não se desvie desses procedimentos, né? Nem para a direita nem para a esquerda. Quem agir com rebeldia a esse ensino, eu estava falando, olha, deverá ser morto. No Velho Testamento era morto, né? Ali vocês eliminarão do mal de Israel. Quando souber do ocorrido, todo o povo temerá e não agirá mais com arrogância. Então, o aspecto pedagógico aqui. Versículo 14. Aí, Moisés continua falando, né? Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, tomarem posse dela e nela tiverem se estabelecido, caso digam, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Meu Deus. É justamente isso que vai acontecer depois lá, o povo rejeita o profeta Samuel. Olha só. Quando entrar na terra, o Senhor Deus a vocês, tomarem posse dela e nela tiver estabelecido, caso digam, nós queremos um rei que governe, como todas as nações vizinhas. Olha só, 15. Tenha o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não põe um estrangeiro como rei, nem alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse a vocês, jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, caso contrário, seu coração se desviará. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará escrever para si em um rolo uma cópia dessa lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Terá sempre essa cópia consigo, e deverá lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses estatutos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e não se desvie dos mandamentos, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a herança deles. Não terão herança alguma no meio dos seus compatriotas, o Senhor é a herança deles, conforme lhe prometeu. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes terão direito à perna dianteira, à queixada e ao estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho, do azeite e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Pois de todas as tribos o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os descendentes deles para entrarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre no seu nome. Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar peregrinar a um local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, a semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual à dos outros levitas. Além disso, ficará com o que receber com a vida dos bens da sua família. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não aprendam a fazer as coisas detestáveis que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho,
ou a sua filha que pratique adivinhação ou se dedique à magia, ou faça presságios e pratique feitiçaria. Tampouco que faça encantamentos ou seja médium, consulte espíritos ou que consulte os mortos. O Senhor detesta quem pratica essas coisas. E é por causa dessas práticas detestáveis que o Senhor, o seu Deus, expulsará aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis diante do Senhor, o seu Deus. Interessante aqui, né? Deus falava por meio dos profetas, meio de visões, mas olha só, o que está dizendo? Não permitam que alguém no meio de vocês queime e sacrifique o seu filho, porque era isso que os outros deuses pediam, né? Assim, a gente precisa olhar para o mundo espiritual sabendo que Satanás sempre deseja copiar o que Deus faz. Sempre. Deus sacrificou uma única pessoa, o Filho, o Cristo, um único, no lugar de todos. Satanás requer sacrifícios. E isso é abominável diante de Deus, qualquer um que pratica esse tipo de coisa. Por quê? Porque o sacrifício já foi feito. Né? E aí, várias práticas de ocultismo, e é isso que Moisés está descrevendo aqui, né? Magia, faça presságio, feitiçaria, invocação de mortos, consultar espíritos, sabe? Então vai lá e vai evocar o espírito do tio, da tia, da mãe que morreu, do irmão, e aí vai falar com esse espírito. Isso é abominação diante do Senhor. Isso é abominação. Pastor, mas olha só, era a voz da pessoa, foi lá, invocou o espírito e falou, era o meu irmão. Não era não, era o demônio, é um espírito para enganar, que engana, e tem a voz igual. No mundo espiritual, os espíritos copiam. Fala, não tem gente, vamos lá, mundo natural aqui, não tem pessoas que imitam a voz do outro? Sim. Não vai ter no mundo espiritual isso. O demônio imita a voz e sabe toda a vida. Os espíritos sabem toda a nossa vida, tudo que já aconteceu. O que os espíritos não sabem? Os espíritos malignos não preveem futuro. Eles conhecem, sabem, eles não sabem, por exemplo, o que está na mente. Né? Eles não leem pensamentos, os espíritos não fazem. Só o Espírito Santo. O Espírito Santo é apto para discernir pensamentos e intenções. Tá? O Espírito Santo, sim. Os espíritos caídos, os demônios, espíritos caídos, eles não vão fazer leitura de futuro. Só aquilo que já foi dito, aquilo que já aconteceu. Esse tipo de coisa, sim. Eles vão, então, conseguir repetir. Por isso que coisas, conversas, falas, né, que a pessoa identifica, meu Deus, era o meu irmão, a voz é igual. E tá, sim. E a personificação disso também, muitas pessoas vão ter uma visão, o espírito de engano, né? Então vai se travestir e aí vai dar uma visão à pessoa ali, um sonho, uma visão, e aí falando igual, e a pessoa acha que tá, então faz sentido, né? Tá conversando lá com era o meu irmão. Não é um espírito. E Deus aqui estava falando, e não era essa forma que ele falaria com o seu povo. Ninguém era para consultar, olha só, no versículo 12. O Senhor detesta quem pratica essas coisas. E é por causa dessas práticas detestáveis que o Senhor, o seu Deus, expulsará aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis diante do Senhor, o seu Deus. Tá, então serve até hoje para nós. Né? Todo esse negócio de consultar, né, de magia, de ocultismo, tudo aquilo que não está alinhado ao Espírito e à sua palavra, né? Isso é prática detestável e abominável diante do Senhor. Tá? E é engano, é um engano. 14. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Quanto a vocês, porém, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas.
O Senhor, o seu Deus, levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Vocês devem ouvi-lo. Foi por isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que reuniram, quando disseram: não queremos mais ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhes ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. O profeta, porém, que ousar falar no meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Talvez vocês se perguntem: como saberemos? Como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não veio do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Olha só, Deus instruindo até o povo, né? Olha, como que nós saberemos se uma mensagem vem ou não vem do Senhor? Bom, se o profeta proclamar em nome do Senhor e não acontecer nem se cumprir, não veio do Senhor. Né? Falou de forma presunçosa. É as profetadas. Você já recebeu alguma profetada? Não, né? Nem vai receber. Nosso meio, a gente, em nome de Jesus. Mas profetada é uma coisa que vem na cabeça da pessoa, entendeu? Ela pega umas informações e, sei lá, ela é fruto da força, né? Ela quer, porque daí vai ter glória para ela, né? É aquela forçadinha, aquele empurrãozinho a mais. Um faz uma cama de gato, um vai atrás, o outro empurra e coisa, diz que foi por Deus. Não foi, o outro caiu porque empurraram, entendeu? Mas daí dá uma presença, né? É forçado. E aí que Deus dizendo: olha, se não se cumprir, se for profeta do Senhor, o que for falado vai se cumprir. Né? Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra dá a vocês, quando vocês as expulsarem e ocuparem as cidades e as casas das nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá pela posse da terra, para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, dá como herança a vocês e façam nelas via de acesso. Isso será para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que um homem que matar o outro poderá fugir para lá e salvar a sua própria vida. Se matar o seu próximo sem premeditação nem rancor algum. Por exemplo, se um homem for com seu amigo cortar lenha na floresta, e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro se soltar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades a salvar a própria vida. Do contrário, o vingador do sangue poderia persegui-lo enfurecido e alcançá-lo. Caso a distância fosse longa demais, poderia matá-lo, muito embora este não merecesse morrer, pois não premeditou a morte do seu próximo com rancor. É por isso que ordeno a vocês que separem 3 cidades. Se o Senhor, o seu Deus, aumentar o seu território, conforme jurou aos seus antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, então separem mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente a todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno. Amar o Senhor, o seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e para que não sejam culpados de derramamento de sangue. Se, porém, alguém odiar o seu próximo, ficar à espera dele, né? Atacá-lo e matá-lo e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e entregarão nas mãos do vingador do sangue para que morra. Não tenham piedade dele. Eliminem de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente para que tudo vá bem com vocês. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que foram estabelecidos pelos seus antecessores na terra que vocês receberão da terra que o Senhor, o seu Deus, pelos seus antecessores na herança que vocês receberão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para que dela tome posse. Meu Deus, eu lembrei aqui da casa onde a gente morava, quando a gente morava na cidade de Taquara. Era uma vila. E assim, a nossa casa, nosso terreno lá era organizado, tal, era só uma casa. Do lado, era 7 famílias que viviam no mesmo terreno. Aí, quando dava as brigas na sexta-feira, que era o banzé, que era o evento da vila, aí eles brigavam, e daí tinha uma vizinha lá que ela era, daí bebia, aí ela ia lá, abraçava o Mourão, arrancava o Mourão com a cerca e dizia, e botava a divisa pro outro lado.
que ela que tinha cedido uma parte lá para outra família, deles brigavam, daí arrancava a cerca, daí fazia um evento. Olha, pensa na novela, aquela vila. E aí era mais ou menos isso que Deus estava dizendo: olha, não mude os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que foram estabelecidos pelos seus antecessores na herança, que vocês receberão na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para que dela tomem posse, né? 15. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de um crime ou pecado. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Interessante, né? Porque, olha o que Deus está dizendo. Uma testemunha só não é suficiente para condenar alguém de um crime ou pecado, né? Tem que ter testemunha. Hoje, não. Muitas vezes as pessoas não. Basta um sussurro que todo mundo acredita, né? Contra irmão. Né? Porque muitas vezes não se tem essa noção de aliança e não se tem noção, muitas vezes, da guerra da qual fazemos, a guerra que nós estamos lutando. Irmãos, olha só. Defenda os seus irmãos, viu? Obviamente, se você sabe que a pessoa está errada, não tem problema você denunciar esse irmão para ele ou para quem está responsável pela vida dele também. Vai lá e diz: o irmão está errado aqui, o irmão fala desse jeito, o irmão fez isso aqui e tal, não quer se arrepender aqui. Tá certo. Né? Sobretudo, defenda os seus irmãos. Né? Porque às vezes basta qualquer sussurro, qualquer sopro, né? de calúnia, de difamação, de mentira, e tudo se acredita. Ai, tu ouviu fulano, meu Deus, mas alguém viu, alguém estava junto, tem testemunha, veio 2 ou 3 falar junto. Não, o que foi? Ai, me disseram. Gente, por favor, maturidade. Olha o que Deus está dizendo: não aceite testemunha, uma só não é suficiente. Depois Deus vai dizer lá: olha, se tem alguma queixa contra algum presbítero, só se tiver 2 testemunhas, senão não é nem para ouvir. Imagina, fui falar do líder, tal, cheguei para falar. Tá, irmão, tá isso que tu tá falando. Tem 2 testemunhas, tem pessoas que perceberam, que ouviram, são testemunhas oculares a respeito disso, que isso é uma denúncia gravíssima. Tem? Não tem, então nem aceito, irmão. Nem aceito. Imagina, nossa, olha só, o pastor acobertando. Não está acobertando nada, só está pedindo testemunha. Deus estava dizendo aqui, uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de um crime ou pecado. Olha que loucura é isso. Por que tem testemunha? Quantas testemunhas tem que ter no cartório para validar um documento? 2. Tá vendo? É a lei. Até o cartório, até hoje, trabalhando até hoje, é a lei. Aí a lei de Deus, hein? Então, uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém em crime ou pecado. Então, assim, seja guardiões dos seus irmãos. Amém? Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Amém? Não aceite qualquer coisa que fale sobre seus irmãos. Duvide. Duvide quando o mundo está batendo nos seus irmãos. Duvide quando o mundo está batendo na igreja. Duvide. Coisa contra a igreja, contra pastor e contra irmãos. Duvide. Pastor, mas quer dizer que não pode ser verdade? Não estou dizendo que não pode ser verdade. Estou dizendo que se é verdade, traga 2 testemunhas, então. E aí você vai levar para quem pode resolver. E aí sim. Agora, foi confirmado, é verdade mesmo? Bom, tem que se arrepender e vai ter as punições necessárias. As limitações necessárias, a abrangência daquilo que fazia. Aí, ok. Mas não sejamos nós que qualquer sopro, qualquer coisa contra o irmão, contra alguém, a pessoa já tem como verdade. Isso é injustiça, irmãos. E Deus abomina isso. Tá? É por isso que Deus está falando aqui. Versículo 16. Se uma testemunha maliciosa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se diante do Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se de fato ficar comprovado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe a punição que ela planejava para o seu irmão. Uau! Justo, né? Alguém mentiu. Não, eu vi mesmo. Não viu coisa nenhuma. Eu estava lá. Não estava coisa nenhuma. E está caluniando o outro. Tá bom, irmão. Qual é a punição para o outro? Eu acho que ele tinha que ser... Aí dá, uma punição qualquer. Então tá bom. Pelo que a gente avaliou aqui,
essa será a tua punição agora. Esse será o teu juízo. Porque na verdade o irmão está mentindo. Uau! Assim, eliminarão o mal do meio de vocês. 20. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma maldade dessa entre vocês. Não tenham piedade. Exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ok? Lembra que depois Jesus, no Sermão da Montanha, ele está dizendo, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então essa é a lei, ok? 20. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros de guerra e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando estiverem prestes a entrar na batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, Israel, hoje você lutará contra os seus inimigos, não desanime, não tenha medo, não fique apavorado nem aterrorizado por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e lutará por você contra os seus inimigos para dar-lhe vitória. Os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou. Volte ele para casa a fim de que não morra na guerra e outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou. Volte ele para casa a fim de que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu a sua mulher. Volte ele para casa a fim de que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para casa a fim de que seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Uau! Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe o primeiro uma proposta de paz. Se os habitantes aceitarem abrir as suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Se, porém, eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra você, sitem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la nas suas mãos, matem a espada todos os homens que nela houver. Contudo, não poderão ficar com as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que acharem na cidade. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos, que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. No entanto, as cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, não deixe vivo nenhum ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, separem para a destruição os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Do contrário, eles ensinarão a praticar atos detestáveis quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente, para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que você sabe que não são frutíferas, para com elas montar o cerco contra a cidade que está em guerra contra vocês, até que ela caia. Achei cômico aqui, né? Muito bom. Quando sitiarem uma cidade, não derrubem as árvores nessa cidade. Vocês ficaram lutando muito tempo, não derrubem as árvores, porque vocês poderão comer do fruto das árvores. Acaso é gente? Cortar até as árvores são gente, por acaso? Vocês vão morar nas árvores? Oh, Deus. 21. Se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para dela tomarem posse, sem que saiba quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então as autoridades da cidade mais próxima do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto jugo, e a levarão a um vale de terras nunca aradas, nem semeadas, e onde haja um ribeiro de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha. Depois os sacerdotes descendentes de Levi se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrarem, para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor e resolverem todos os casos de litígio e agressão. Então todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado no vale, e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue. As nossas mãos não derramaram esse sangue, nem os nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, essa expiação em favor de Israel, o teu povo,
a quem resgataste, e não consideres o teu povo culpado do sangue de um inocente. Desse modo, a culpa do derramamento de sangue será expiada, e vocês eliminarão do meio de vocês culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que era justo aos olhos do Senhor. Quando guerrearem contra os seus inimigos e o Senhor, o seu Deus, os entregar nas suas mãos, e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá haver entre eles uma mulher bonita. Agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas, e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará o pai e a mãe por um mês inteiro. Depois você poderá unir-se a ela e tornar-se o seu marido, e ela sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixa ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra que não ama, e ambas lhe derem filhos, mas o primogênito for filho da mulher que ele não ama, quando repartir a herança dentre os filhos, não poderá dar os direitos do primogênito ao filho da mulher amada, dando-lhe preferência em detrimento do seu verdadeiro primogênito, ou seja, o filho da mulher que ele não ama. Ele deverá reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe porção dupla de tudo que possui. Aquele filho é o primeiro sinal do vigor do seu pai, e a ele pertence o direito da primogenitura. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao pai nem à sua mãe, e não o escuta quando o disciplina, o pai e a mãe o levarão aos líderes da comunidade à porta da cidade, e dirão aos líderes: esse nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é um glutão e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Elimine o mal do meio de vocês, todo Israel saberá disso e temerá. Meu Deus. O guri não para de comer em casa, de beber, e não obedece. Oh, não dá ideia. Não dá ideia. Agora é bom uns aí dizer aleluia, estamos na graça. Senão a pedrada ia comer já. Ah, Deus. O guri parece um gafanhoto numa geladeira, não para cheio um dia. E come, bebe, dorme, joga PlayStation e não trabalha, a geração nem trabalha, nem estuda, nem vai no culto, nem no GC, acorda para ir. Aí a pedrada ia comer. Mas foi a lei, né? Estamos na graça. Amém. Então levanta cedo, vai no GC. Pode que Deus mude de ideia. Brincadeira. Se um homem culpado de um crime digno de morte for morto e pendurado em um madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterre naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado em um madeiro está debaixo da maldição de Deus. Uau! Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Lembra? Depois o apóstolo Paulo, ele fala, né? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, por conta da lei. Olha só, a lei estava dizendo, ninguém que morresse, né, a morte de cruz, poderia passar a noite lá. Né? Porque maldito está debaixo da maldição. A linhagem daquela pessoa seria amaldiçoada porque morreu no madeiro. Né? E é justamente porque Cristo morreu em um madeiro. Ele se fez maldição no nosso lugar. Então a maldição que viria sobre nós foi sobre Cristo. E a bênção que estava sobre ele veio sobre nós. Nós somos justos, filhos amados de Deus. Amém? Aqui, a gente continua amanhã, né? Moisés aqui dando todas as recomendações, as leis, as orientações para o povo. Andar bem, andar com Deus, né? E os procedimentos para que não houvesse injustiça. Você está vendo o caráter justo de Deus? Você está vendo, imagina, né, os levitas, eu imaginei aqui, né? Sabe quando o IML encontra um corpo, enfim, a polícia encontra um corpo, daí vem o IML fazer a biópsia. Eram os levitas aqui, ó. O sacerdote levita indo lá, leva uma cabrita, mede, tá mais perto de Gravataí ou mais perto de Canoas? Ah, de Canoas, tá bom, então vai lá, leva um cabrito, quebra o pescoço, derrama o sangue, diz, nós não temos nada a ver com isso.
para que não houvesse maldição. Deus purificando o tempo inteiro. O povo para ser santo o tempo inteiro. Era um trabalho, as instituições, Deus ali, os representantes, para que houvesse um bom procedimento, né? Quando houvesse injustiça, quando matasse alguém de forma injusta, ou fosse por ódio, quando foi sem querer, por exemplo, ali, né, escapou o machado, bateu na cabeça da pessoa, a pessoa não teve intenção, a pessoa poderia correr para a cidade de refúgio, lá seria julgado o seu caso, né? Caso fosse com intenção mesmo, aí o vingador, aquela pessoa que ia vingar o sangue daquele que morreu, poderia entrar na cidade e pegar a pessoa para fazer o mesmo com ele, olho por olho, dente por dente, né? Então a gente vê um caráter de Deus aqui, um Deus santo, puro, íntegro, né? E garantindo que esse povo agora ande em obediência à sua palavra, à sua lei. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, mais um devocional, mais um dia. Lembrando sempre que o teu Espírito sempre fala no nosso coração, nos orientando, sendo pedagógico conosco. Espírito Santo, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos ver a tua bondade, ainda aqui na correção, a tua bondade na instrução, no zelo. Ó Deus, livre-nos de interpretarmos da forma natural. Nós somos seres espirituais. Livra-nos, ó Deus, da nossa mente ser tão forte e que tudo a gente quer uma boa explicação. A gente quer explicação, Deus. Mas que leva a discernir no Espírito, interpretar no Espírito. Ó Deus, para não sermos obstinados, não sermos rebeldes, não sermos um povo que se desvia da orientação leve, do sopro do teu Espírito. Nós declaramos que o Senhor está nos conduzindo num caminho de maturidade, de percepção mais aguçada do teu Espírito. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos que a tua palavra ela nunca volta vazia. A tua palavra lançada, ela cai, e aqui eu quero declarar, terrenos férteis, terra fértil, terreno apropriado. Muitas vezes, ó Deus, não é a tua palavra que tem problema, não é na semente, mas na terra. A terra muitas vezes é dura, o coração é duro, mas eu declaro, diante dessa palavra, o Senhor encontrou terrenos férteis, solo apropriado, pronto, disponível, disposto a viver uma transformação, para conhecer o Senhor cada vez mais, andar em uma família cheia de unidade, amor, cheio de senso de responsabilidade. Ó Deus, afetos multiplicados nessa família que vive sobretudo uma experiência do amor, do teu amor. Nós oramos, te agradecemos em nome de Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém, querido. Uma boa tarde para você, bom trabalho. Logo mais nos encontramos à noite, nossa reunião, nossa conexão hoje à noite. Amém. E será uma reunião intensa, cheia de vida. E você sabe, venha para compartilhar o pão. Amém. Venha para compartilhar, para orar. Ore agora à tarde, peça uma palavra para o Senhor a respeito de alguém, de algum irmão. Faça isso. E aqui à noite, entregue uma palavra para esse irmão, o espírito profético. Não precisa virar cambota, não. Não tem problema se virar também. Mas, sabe, o Espírito Santo vai falar com você. Isso que ele coloca no seu coração, à noite chega, derrama sobre o seu irmão. No GC, faça isso também. O espírito da profecia. Amém? Esse espírito que fala conosco. A sua palavra vai ser de encorajamento para alguém, a sua palavra vai ser instrução para o outro, vai ser pedagogia para o outro, ensino para o outro. Amém? É assim que Deus fala. Confie naquilo que Deus já deu a você. Você carrega o Espírito Santo. Você tem o Espírito de Cristo. Amém? Carregue isso essa noite. Estava aqui agora, o Caleb comentou comigo que na quarta-feira passada foi a primeira vez que ele saiu para orar por alguém. Ele disse, pastor, eu tinha medo. Eu não sei, eu tinha receio. E aí, depois daquela ministração, né? Nós partindo o pão sem fermentos, o pão sem aparência, né? Uma vida íntegra, pura. Ele disse, eu saí, e aí orei com alguém,
Aí ele disse aí no Summer 20, ei, pastor, orei por uns 8, pastor. Aí orou e eu disse, sabe, que lindo quando isso é genuíno, sabe, puro, né? Alguém entendendo, sabe, que carrega o Espírito Santo. Ele diz, eu falei em línguas de novo, diz ele, né? Tive experiência no encontro, aí no Summer 20, eu disse, aleluia, e a gente precisa desenvolver isso, sabe, não pode ser, sabe, uma experiência lá no encontro que a gente falou em línguas, não, a gente pode, sabe, desenvolver isso, né? Sobretudo desenvolver isso em casa, desenvolver isso no seu tempo devocional, desenvolver isso, sabe, você e Deus, e aí quando a gente chegar publicamente, derrame, libera o espírito profético. Digo, olha, irmão, eu percebo isso aqui no meu coração, quero compartilhar contigo, se faz sentido. Estou percebendo que Deus está falando assim, assim, assim. Deus está conduzindo assim. Deus colocou uma percepção no meu coração. Eu quero compartilhar contigo. Se fizer sentido para ti, a pessoa diz, nossa, estava esperando essa palavra, aleluia, Deus falou. E, sobretudo, irmãos, Deus fala por meio da sua palavra, certo? Sobretudo. Porque o Velho Testamento era por meio do profeta, certo? Dos profetas. Então sempre era alguém personificado para entregar a palavra. Hoje, eu sei que às vezes tem um extremo disso. Todos nós gostamos de ouvir uma palavra profética, né? E aleluia, que tenha o espírito da profecia liberado no nosso meio. Só que não, a palavra profética, ela vem para testificar aquilo que Deus já falou por meio da sua palavra. Amém? Porque senão a gente fecha isso aqui e fica só com a palavra do profeta. E a palavra do profeta muitas vezes pode estar corrompida, certo? Ser uma profetada e não uma profecia. E a profetada, a pessoa toma decisões com base na profecia e não na palavra do Senhor. Então toda palavra profética, ela vem respaldar, testificar a palavra de Deus. Então, um profeta não pode profetizar algo que não esteja de acordo conforme a palavra. Assim também, e o corpo de Cristo? Bom, você recebeu uma palavra profética, está alinhada com a palavra de Deus, vai testificar no corpo de Cristo, nos seus irmãos. Aleluia. Então, por exemplo, você recebeu, olha, Deus está te levando lá para a Austrália. Você já viu que é sempre para a Austrália, para a Inglaterra, nunca é para o Camboja, para o Nepal, você já viu isso? Aí tá bom. Aí Deus está te levando, tá bom, seja lá para a Austrália. Eu vi um canguru e Deus está te levando para a Austrália, aleluia. Aí, tá bom, Deus pode levar, tá bom. Aí você tem um chamado de Deus na sua vida, aleluia, já testificou. Você tem um chamado, uma vocação, né? Tá bom. Isso fez sentido para você, aleluia. Mas vai testificar no corpo de Cristo, não, realmente, a gente está orando para enviar esse irmão e tal, a gente reconhece que Deus tem um chamado para as nações e tudo mais e tal, não sei o que. É alguém que já dá fruto na igreja local, já ganhou a nação dele que é dentro de casa, já ganhou a nação dele que é o apartamento da frente dele, já ganhou alguma nação e já ganhou, né? Porque a pessoa que ganhar a nação não ganhou nem ele, né? Então assim, faz sentido, tem um chamado, tem fruto, aleluia, testifica. Ou seja, tem a palavra de Deus, tem uma palavra profética que testifica no coração da pessoa com uma percepção do Espírito, aleluia, e testifica no corpo, aleluia, irmão. Então, a gente está percebendo que, ó, já teve uma palavra aqui, outro dia teve uma palavra lá. Deus está dizendo, eu acho que esse é o tempo mesmo que Deus está te enviando. Agora, não, Deus falou que vai me levar para o Camboja, mas, ou que seja, né, para fazer evangelismo em Miami Beach. Tá bom, mas assim, irmão, a pessoa diz, não, mas eu não tenho chamado nenhum que fazer, nunca pensei em sair e tal. Então não é, entendeu? Pastor, e quando não for bom, quando não for, que Deus falou pro povo aqui? Bom, se é do Senhor vai se cumprir, se não é, fica em paz. Não precisa fazer alarde, não precisa fazer, tem gente que não muda, já arruma as malas que Deus falou. Tá, mas falou por meio da palavra? Só por meio do profeta? Fala pela palavra, por meio do profeta e testifica no corpo. É assim que Deus age no Novo Testamento. Você vê que é um caminho de cuidados para ninguém fazer bagunça? Porque se chegar alguém e profetizar que você tem que casar com a pessoa que está do lado ali, e tem gente que fez bagunça assim. Entendeu?
Então, você vai ver que sempre no Novo Testamento está tudo muito bem guardado. Tá? Então, sempre lembrando, pedagogia aqui. Palavra, espírito profético liberado, uma palavra profética, vem respaldar aquilo que o Espírito Santo já falou no seu coração e por meio da sua palavra, e vai testificar no corpo. Amém? Esse é o aspecto profético do Novo Testamento. Então, essa noite, libere palavra profética. Amém? Peça agora para o Espírito Santo. Coloque uma canção agora à tarde, se você tem como, né, algum momento, algum intervalo, uma canção. Perceba o Espírito Santo, ore, e à noite, libere aquilo que está no seu coração sobre a vida. Alguns vão ter impressão agora, Deus vai colocar pessoas específicas e vai dar uma palavra para você. Às vezes você lembra da pessoa, nossa, fulana, já liga para ela, já fala algo, ou à noite, nós nos encontrando, aí o Espírito da profecia está liberado. Amém, queridos? Graça e paz, boa tarde, até logo mais, às 8h30 nós nos encontramos aqui no Garden. Boa tarde. Tchau, pai. Tchau, sua linda. Te amo.